É isso aí, ó. Passam todos um excelente, um extraordinário dia. Vai. 21º domingo aqui do nosso executador. E vamos que vamos, tava falando aqui, ó, como que isso aqui faz diferença. A gente está aqui todo domingo aqui, se propor a estar aqui, o compromisso manter, que não é fácil, não é todo mundo que dá conta, isso aqui não é para, é só para os fortes, e é mesmo, e porque isso aqui vai fazendo uma mudança, né? Toda vez que a gente levanta, que a gente vence a cama, vence né, os convites aí do cérebro aí, os convites da mente de fazer o convencional, de fazer o mesmo, a gente com certeza sempre comemore, né? Isso faz toda a diferença e com certeza a gente vai virando uma chavinha. Pode parecer que não, né? Pode parecer que a gente está fazendo negócio e fala, porra, isso aqui não está dando em nada, mas é com o tempo. Ontem, inclusive, já vou pegar esse gancho aí, já vou emendar. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma colega minha, uma amiga minha, que eu conheci numa mentoria, e em decorrência do assunto que nós vamos falar hoje aqui. Ela estava na live que eu fiz ontem, ela me mandou umas mensagens e tal, e né, muito confusa, assim, né, do que fazer e tal. Ela falou, puta, muita coisa para fazer, eu não sei, né, por onde começar, eu fico exatamente nessa pira, né, quero resolver um monte de coisa ao mesmo tempo e não tenho resultado em nada, né? E, enfim, né, falando para ela que, pô, precisava dar foco nas coisas e que as coisas levam um tempo para que elas deem resultado, né? Elas levam um tempo para dar resultado. Então, o que que acontece? Já vamos emendar no assunto aqui, ó, que hoje nós vamos falar sobre foco, mas de um jeito um pouquinho diferente aí, falar sobre, né, o poder da única coisa e como é que funciona, né? Então, muitas vezes, no caso dela aí, né, eu percebi que ela estava numa uma corrida contra o tempo. E isso não é nada bom. Eu já caí nessa besteira, já caí nesse erro, então já vou falar para vocês, não caiam nisso. Vocês sabem que, só um dado aqui, todas as pessoas que se tornam aí pessoas de sucesso aí, que se tornam milionárias, que se tornam extremamente bem-sucedidas na vida, né? E falam milionárias uma parte, né, do sucesso aí, no caso financeiro ou profissional, mas de todas as áreas, né? De relacionamento, de família, de saúde, que é o objetivo aqui. Ela sempre tem um mentor, né? Um mentor, ele sempre encurta o caminho da gente aí, né? De 20 anos para 2 anos, muitas vezes. Né? Porque ele dá o caminho ali de muitas coisas que, putz, aquilo ali eu já fiz e não deu certo, aquilo ali deu certo. Então, dificilmente as pessoas vão seguir sem, né, ter um resultado diferente da maioria sem ter um mentor, né? E o mentor não precisa necessariamente ser que nem aqui, vamos fazer uma mentoria aqui e tal, não. Pode ser um mentor que você siga aí num curso, como eu fiz também, vários, né? E aí diz que a pessoa passa por mais ou menos uns 7 mentores até que ela realmente vai destravando, né? Porque é um destrave mesmo. E eu falo porque hoje eu percebo muito isso. Eu estava falando para ela isso ontem, né? Não era nem uma mentoria, só estava, né, dando um toque para ela sobre isso que ela me perguntou, né? Hum. Mas a questão ela se relatou, ela falou, putz, assisti a live e vi que, nossa, eu passo isso aí, eu fico querendo resolver um monte de coisa e não tenho resultado em nada. Falei, putz, isso aí já é catalogado, né? Porque eu já passei por isso. Eu falei, e a sensação que a gente tem, falei para ela, e aí ela bateu direitinho para ela, né? Como a gente identifica as coisas. É que a sensação que você está aí é de que você, de repente, começou a andar num caminho aí de autoconhecimento, né? Num caminho de estudar coisas diferentes, de conhecer coisas diferentes, você percebeu que você tá, né, tipo, puta, fala, meu, tô atrasada aqui, né? Tipo, me perdi um tempão da minha vida aqui, tô vendo agora que eu tinha que ter feito, que eu tinha não, né? Que eu poderia ter feito muito mais coisa. Putz, deixa eu me evitar essa cabine, ela é legal, mas muito mais coisas e não. Peraí, peraí, eu vou pegar uma outra cadeira aqui. Tá meu. Pronto, vamos ver, acho que vai rolar, hein? Porra, velho. Conforto, né? A vida é para ser confortável, pô. Esse negócio é a zona de conforto, vamos ter que entender essa zona de conforto direito aí, ó. A vida é para ser confortável. Pode cair no erro de ficar parado no lugar.
Então, né, eu falei para ela aí disso, né? Falei, a gente começa a despertar, começa a entrar nesse caminho de autoconhecimento, começa a perceber que a gente, puta, acabou perdendo um tempo valioso ali, e aí quando você se liga disso, você quer correr atrás do prejuízo, né, do tempo perdido, e, e começa a fazer um monte de coisa. E aí ela tava nessa pira de fazer um monte de curso, um monte de coisa e tal, e ganhar dinheiro, e falou que tava numa fase ruim e tal, 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 tal. E aí quando desperta, assim, a gente quer resolver tudo rápido. E não é assim, né? Eu demorei também para cair essa ficha. Não é desse jeito que funcionam as coisas. E não é fazendo um monte de coisas que você vai recuperar o tempo em nada, nem nada, nem na família, nem no trabalho, nem no profissional, nem na saúde, nem nada. A questão é o que você veio construindo até agora aqui. Então, putz, tô mal de saúde, tô fora do acima do peso, tô sem grana, tô quebrado no trabalho, putz, mano, o relacionamento tá todo ferrado aqui. Então foi uma construção, né? Teve uma construção até aí. A Bel também é rebelde aqui, ó. Teve uma construção até aí, percebe? Aí, cara, piorou. Teve uma construção até aí, né? Levou um tempo para chegar nisso. Leva um tempo para sair, né? O que a gente está colhendo hoje é resultado das nossas ações passadas, cara. E se a gente andou em caminhos que não eram aqueles que, né, nos levariam onde a gente quer chegar hoje, que a gente se ligou de uma parada, falar, cara, eu tenho que fazer uma, uma mudança aqui na minha vida, uma transformação. Lembra daquilo que eu falei, né? A gente tem a melhoria, tem a mudança e a transformação. Melhoria, você vira um negocinho ali, você mudou um negocinho, já fez uma melhoria. Melhorou a vida. Ela pode melhorar muito, mas para que ela melhore muito, você tem que fazer muitas mudanças, né? Mas se você pensar só na melhoria, só aquela coisinha, a mudança. Você vira alguma coisa, você muda alguma coisa, você muda um hábito. Mas se você não tomar cuidado, se você quebra esse hábito mais de uma vez, a probabilidade de você voltar é muito grande. Agora, se você transforma, se você cria um estilo de vida, que eu estava conversando aqui antes, no começo, né? Antes de abrir, de começar a gravação, estava conversando aqui com o Vinícius, que a gente, quando você cria um hábito, quando você já se programa, por exemplo, para estar aqui 5 horas da manhã no domingo, cara, já começa a ter uma certa facilidade. Eu não tenho dificuldade nenhuma em levantar 4h30 da manhã, nenhuma, zero. Mesmo que eu durma muito tarde, ontem eu ainda dormi era meia-noite, mais de meia-noite. Mas mesmo assim, levantei de boa, eu me arrumei, ainda fiz um café, peguei minha água e vim aqui no outro lugar para fazer a aula para vocês. E tá rolando, tá de boa. Tá de boaço, zero sono. Hoje eu estou completamente desperto aqui. Trouxe meu cafezinho aqui também, para dar uma esquentada. Já mandei uma bananinha. Já criei esse hábito, não comia tão cedo assim, que o meu organismo, né, todo organismo, leva no mínimo, ele leva aí uns 30, 40 minutos para despertar. Eu não comia de manhã, eu ia treinar, tal, comia só depois. Já entendi que, pô, que nem agora eu mudei o treino, estou indo para a academia mesmo. Eu preciso comer antes de treinar, porque academia pega um pouco mais, né, pega um pouco mais da energia nossa. Então, se eu for sem treinar, diferente do treino que eu fazia, apesar que era bem intenso, eu sinto. Então, já dou uma despertada no meu organismo aqui com a alimentação aqui, pelo menos uma meia hora antes de treinar. Eu levanto todo dia, leio minha palavra, como uma bananinha às 5h30, 6 horas eu estou indo para academia. Então, gente, é entender como é que as coisas funcionam. O primeiro passo é entender como que as coisas funcionam. Aí o segundo passo é começar a andar no caminho para fazer uma desconstrução, né, daquilo que a gente veio construindo até agora e depois construir um caminho novo. E isso leva um tempo. Então, eu estou 42 anos, cara. Eu estou há 2 anos construindo esse caminho novo aqui, né? Desconstruindo várias coisas dentro de mim, cara. Desconstruindo crença pra caramba, desconstruindo trava pra caramba, para construir coisas e construindo coisas novas, né? Novos conhecimentos, novas habilidades, andando em novos lugares com novas pessoas, né? Mas isso são 40 contra 2. Entendendo onde eu quero chegar? 40 contra 2. Como que eu quero chegar como que eu quero um resultado que eu percebi que eu tinha que eu poderia atingir?
em 2 anos contra 40 anos fazendo de um jeito diferente. Porra, cara, é quase que impossível fazer essa reversão. Porém, aí eu vou pôr um porém, e aí se animem com isso, tá? Porém é o seguinte, se eu fiz 40 anos completamente inconsciente, completamente sendo alienado, né? Fazendo as coisas por puro empirismo, né? Sem perceber o que estou fazendo. E eu estou há 2 fazendo isso completamente, ou pelo menos, né, inicialmente consciente, estou percebendo, e intencionalmente, principalmente, né? Intencionalmente. Porque quando eu levanto essa hora aqui e venho aqui dar uma aula, que é uma mentoria para vocês, pode ter certeza que eu estou sendo completamente intencional. Fala, pô, Fábio, você está me ajudando demais aqui. Cara, vocês não têm noção do quanto isso aqui está ajudando a mim. Vocês não têm base do quanto isso aqui ajuda a mim, cara. Porque se eu tivesse calado, se eu não tivesse, como eu já falei para vocês aqui, não tivesse quem estivesse ouvindo isso aqui, talvez mesmo que eu não tivesse pessoas para ouvir, eu talvez estaria falando, mas quando eu venho aqui e compartilho com vocês, cara, olha o tanto de coisas, olha o tanto de gatilhos aqui, que só nesses 10 minutos que talvez a gente já falou. Talvez coisas que, né, nas histórias que eu estou contando aqui, das pessoas, que vocês podem aprender. O livro é uma história de uma pessoa, né? Então, vamos aprender com os erros dos outros. A gente não precisa aprender só com os nossos erros. Essa é uma capacidade que o ser humano tem. Só o ser humano tem. De aprender, né, cara, com os erros dos outros também, olhar e aprender com os erros dos outros, não precisa ser só com os nossos. Então, uma mentoria é exatamente isso aqui, ó, vem aqui, ó, eu quero encurtar o caminho de vocês, ó, para vocês se ligarem. Então, pô, se eu fiquei 40 anos fazendo um negócio, há 2 eu estou fazendo um processo aqui de mudança, eu tive mentores que foram me conduzindo num puta de um processo aqui. Eu tenho mentores hoje ainda que me conduzem, eu tenho parceiros aqui que me mentoram, né, cara, empiricamente aqui também, né, cara, num processo que, pô, cara, um amigo meu que, numa conversa, que não era nem para ser uma mentoria, cara, para ser uma conversa, mas ele é um baita de um mentor, cara, ele me deu uma orientação que transformou minha vida, cara, uma chave. Não precisa muita coisa, é uma chave, cara. A vida é tão poderosa, né? As coisas são tão poderosas, o poder do conhecimento, da ação, principalmente, da ação, é tão forte que quando a gente começa a fazer as coisas quando a gente começa a fazer as coisas de maneira consciente, de maneira intencional, cara, uma única chave é capaz de transformar a vida da gente. Uma única chave. Mano, é muito cabuloso isso. Uma única chave. Então, fiquem espertos com todas as chaves, porque assim, ó, cada aula dessa aqui, ó, cada livro que a gente lê, ele é um molho de chave, ele uma tigela cheia de chave ali, ó. As chaves são despejadas, cara. Eu já peguei chaves aqui de livros que fizeram a transformação, uma puta transformação na minha vida. Aí eu pego uma outra aí que faz uma parte de transformação. Então, assim, ó, quando essa minha amiga ficou nessa baita pira aí de, putz, tem que fazer uma porrada de coisa, e aí ela tá se afundando aí, tá se afogando num mar de coisas que ela acha que tem que fazer para mudar a vida dela agora, né? Recuperar o tempo que ela acha que ela perdeu. E ela começa a se afundar num monte de coisa. Ela não pega as chaves, talvez não consegue pôr em prática intencionalmente as coisas, porque as coisas começam a se acumular. Estou ouvindo essa moto aí, caramba, alto. É que eu estou longe da avenida, hein? As coisas começam a se acumular de uma maneira que a gente não dá conta, e aí isso aí gera uma baita de uma frustração. E aí muita gente para no meio do processo por causa disso. Isso aqui é um processo, né? É um processo de transformação, cara. Vocês têm ideia disso? Ó? Vocês estão fazendo aqui, cara, eu até arrepio de pensar nisso. O que vocês estão fazendo aqui é um processo que, cara, poucas pessoas fazem, é um processo de transformação da sua vida. Cara, quantas vidas vocês têm nessa terra aqui, ó, não dá para saber. Mas essa versão aqui, ó, essa geração aqui, essa versão é só essa, cara, só uma. Essa experiência aqui, ó, essa capa que vocês veem hoje aqui, só uma. O que vocês estão fazendo dela aqui? Como é que ela está sendo para vocês? Ela está sendo bem aproveitada?
ela está sendo bem utilizada para esclarecer as pessoas, inclusive, que estão à volta de vocês. Já falei para vocês aqui, inclusive, peguem o que vocês aprendem aqui, compartilhe, abre uma aula, abre uma live, abre um stories, abre não sei o quê, compartilha numa roda de amigos, numa roda de conversa, no trabalho, em qualquer lugar, com a família, qualquer coisa, não precisa dar uma aula para a pessoa. Compartilhe um aprendizado de vocês, cara, isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, presta atenção, vocês estão fazendo uma transformação, coisas que vão fazer uma mudança na vida de vocês, que pode ser uma mudança gigantesca, cara. Assim como está acontecendo na minha, assim, ó, o negócio está, cara, ficou, e aí, por que eu estou falando disso? Porque o negócio ficou um tempão assim, ó, e eu passei a mesma pressa que essa minha amiga está passando aí, cara. Quando eu me liguei, eu falei, putz, cara, eu preciso mudar, e fiquei naquilo, eu vou começar a fazer isso, aquilo, comecei a me meter numa porrada de coisa, e querer fazer um monte de mudança. Cara, aí você começa a se frustrar, porque por mais que você aí você começa a fazer um baita de um esforço, começa a fazer um monte de doideira, isso aqui mesmo que eu faço aqui hoje. No começo, falei, mas isso aqui vai resolver minha vida aqui, né, meu? O cara falando, faz assim, faz assado, levanta cedo, banho gelado, vai ler a Bíblia, vai ler livro, vai fazer não sei o quê, vai comer direito, vai treinar, blá, 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 blá. Falei, eu vou fazer isso aqui uns 2, 3 meses aqui, eu tô bombando, 6 meses eu tô arregaçando, daqui 1 ano, então. E não é assim, não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu, não foi bem assim, né? Eu levei um tempo para perceber, mais de 2 anos, inclusive, até o momento que eu falei para vocês aqui, ó. Por isso que eu sempre falei para vocês, gente, nós vamos começar um processo aqui. Isso aqui é um primeiro ano, nós estamos, então, cada ano tem 52 semanas, certo? Cada ano tem 52 semanas. Hoje nós estamos na 21ª semana, ou seja, nós estamos em 50% do primeiro ano. Eu estou nesse processo aqui, eu estou no 3º ano. Então, estou no 3º ano. É igualzinho na escola, né? Está na 1ª série, outro está na 3ª série. No primeiro ano, para mim, é o que eu falei, foi um acionamento. Então, eu parei de olhar para um lado, comecei a olhar para o outro, aí que eu vi que eu falei, eu preciso começar a acionar a máquina aqui, ó. Tava com a máquina travada no tempo, parada, enferrujada ali, ó, abandonada ali, o carro abandonado na rua, começa a enferrujar, começa a ficar tudo velho. Eu preciso começar a trocar umas peças aqui, começar. Aí depois, o 2º ano é o despertar, e esse ano aqui, o 3º é o prosperar. Fala, porra, mas vai demorar 2, 3 anos, cara. Vai depender de você. Vai depender do quanto você bota em prática as coisas, vai depender do quanto você realmente estuda, de quanto você se liga das coisas. Eu levei isso, ó, e fazendo intensamente. Mas eu não tinha alguém que me falasse isso aqui lá atrás, que eu estou falando para vocês. Lembra que eu falei, mentor, encurta um caminho? Encurta um caminho. E, cara, é muito louco você começar a ouvir, assim, o mentor. E muita coisa eu ouvia e não compreendia também. Né? Dos vários mentores que eu ouvia. Aquilo ali, para mim, putz, era muito longe. Mas quando você vai com constância, e a palavra é constância, constância, porque você só vai ter resultados consistentes fazendo a coisa ali, ó, dia após dia, pouquinho por dia, mas todo dia. Pensa que eu falei, né, 42 anos. Eu passei 40 anos fazendo de um jeito, ou seja, passaram-se 40 anos eu fazendo de um jeito. E vão passar talvez mais 40. E se eu não mudar o jeito que eu faço, agora, como é que eu vou estar daqui 40 anos? Ah, mas 40 anos é muito longe. Pô, pensa daqui 10, daqui 5. Agora que eu falei, se você for intencional fazendo a mudança, com força mesmo ali, com vontade, sabendo que esse tempo vai passar, e ó, passou assim, ó, bem rápido. Eu olhando para trás hoje, eu desacredito. Falo, cara, não acredito que passou esse tempo todo. Mas eu olho e falo, meu Deus, graças a Deus que eu fiz esse processo. Eu comecei e não parei. Porque, cara, conheço muita gente que começou e parou. Muita gente começou e parou. Cara, isso aí tá fazendo toda a diferença. Só que, entrando agora no tema mesmo, a gente precisa entender que, e eu demorei para entender isso, que tem um jeito de fazer as coisas, que o resultado vem com mais força, que vem com mais
eficiência, mais eficácia, que é o poder da única coisa. E o que é o poder da única coisa? Então, eu falei, né, que a gente fica muitas vezes, né, tudo isso aqui foi para falar para vocês aqui, né, o que eu percebi que uma pessoa compartilhou comigo, que eu também senti essa sensação, e talvez vocês também sintam. Então, vamos tirar isso aí do coração hoje. Do coração, caraca, já são 5h36. Então, vamos tirar isso aí do coração e da mente hoje. E entender que quando a gente entrar nessa pilha de querer resolver toda a vida de uma vez, que a gente construiu um tempão, em 40, em 30, sei lá, em 20 anos e mudar em um, não vai rolar. Não desse jeito. Não se a gente não entender algumas coisas. Então, a primeira delas é entender que nós não somos seres multitarefa. Tá? Então, o termo multitarefa é um termo que começou a ser utilizado, né, lá atrás, nos anos 60, 70, se eu não me engano. Acho que 60, 70, quando os computadores começaram a surgir lá e processar várias coisas ali ao mesmo tempo, né, entre aspas, ao mesmo tempo, porque, na verdade, né, esse termo multitarefas é o quê? Fala assim, o computador executa várias tarefas simultaneamente, e não é verdade. Nem o computador faz isso. Os computadores não são multitarefas, eles só executam as tarefas, eles ficam pulando de uma tarefa para outra com muita velocidade. Então, parece que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes no celular, né, no computador, você está com várias telas abertas ali, fala, está processando várias coisas ao mesmo tempo, negativo. Ele processa uma, pula para outra, pula para outra, pula para outra, mas é uma de cada vez. Só que ele faz isso com muita velocidade. E aí, dos anos 80 para frente, aí, começou-se a usar esse termo para pessoas também, cara. Né? As pessoas serem multitarefas, as pessoas acham que pode ser multitarefas. Então, às vezes, você está dirigindo e falando no celular. Sua atenção não é a mesma nem para um, nem para outro. Não é. Nem para um, nem para outro. Percebe? Você divide sua atenção. Ou seja, você não está fazendo bem nenhum nem outro, ainda está correndo um puta de um risco. Tá? Eu falo isso, mas eu ainda faço isso. Né? Muitas vezes eu faço isso. Mas você está dividindo sua atenção. Uma conversa no celular tira 40% da sua atenção no trânsito. Olha o tamanho do risco que isso aqui gera. 40%. 40%. Então, né, quando a gente divide nossa atenção, a gente divide o nosso foco, a gente divide a nossa energia nas coisas, consequentemente, a gente divide o poder dos resultados que a gente pode atingir em alguma coisa, né? Então, o grande lance é o poder da única coisa. O que é o poder da única coisa? É pensar que a gente só tem o poder mesmo de focar, né? E foco é uma coisa só. Prioridade é uma coisa só. Não existem focos. Ah, eu estou com vários focos. Não, não tem como você ter vários focos. Foco é foco. Se eu estou olhando para cá, se eu estou focado aqui, eu não estou olhando para cá nem para lá. É aqui, ó. Isso é foco. Eu posso até estar tendo uma visão periférica aqui, ó, mas focado eu estou aqui, ó. Eu percebo que tem coisas lá do lado, mas foco é isso aqui. Se eu virar para cá, aqui é outro foco. Eu não estou com vários focos. Agora meu foco está aqui, ó, não está mais aqui. E prioridade é assim também, né? Prioridade que vem de prior, né? De primeiro. Não existem prioridades. Prioridade é sempre uma só. Então, o que você tem que fazer agora? Foca naquilo que você tem que fazer agora. E, cara, o mundo é é um, um baile de convites aí para a gente sair, né, se distraindo com tudo que a gente possa imaginar, né, cara? E a nossa mente faz isso também, muitas vezes, para que a gente procrastine, porque ela está evitando uma coisa ali, evitando um conflito, evitando uma dor, né? Evitando uma dor momentânea. E aí fica convidando a gente a sair do foco, inclusive, né? Fazendo a gente achar que está fazendo alguma coisa muitas vezes, né? O lance daquela aula lá, movimento não é ação.
A gente fazer várias coisas. Agora eu estou lendo um livro aqui e tal, estou lendo 2 livros, estou fazendo um puta negócio, estou assistindo uma aula aqui, mas será que você está praticando? Você está praticando aquilo que você está aprendendo? Então, às vezes a gente fica nesse engano. E o poder da única coisa, acima de tudo, da gente entender que só existe uma prioridade, só existe um foco, é a gente perceber que se a gente começar a reduzir, né? Reduzir com uma simples pergunta, né? Que é a pergunta de foco. A pergunta de foco é aquela que vai levando a gente a entender o que é aquela única coisa, né? Aquela peça fundamental que se a gente derrubar ela, a gente derruba todo o dominó. O exemplo do dominó, né? O dominó, quando a gente vai e empilha o dominó assim, ó, tum, 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 um do lado do outro, como é que você faz para derrubar aquele dominó lá? Você sai derrubando todas as peças? Não sai, né? Como é que funciona? A gente derruba a primeira peça e ele sai derrubando todas as outras, né? Essa é a única coisa que você precisa fazer para derrubar todo o dominó. Para derrubar todo né, um empilhamento, para criar um empilhamento de coisas ali, de resultados. Derrubou a primeira peça e sabe que isso é uma outra coisa que é muito louca, né? Que cada peça do dominó que você derruba, ela é capaz de derrubar uma peça 50% maior. Olha só. Então, se você... Né, isso quer dizer o quê? Né? Que você precisa de um esforço muito pequeno para começar uma sequência ali, um empilhamento de coisas que vão te trazer resultados. Então, um único movimento, né? Uma única coisa, bem planejada ali, bem feita, pode derrubar uma outra coisa que é o dobro do tamanho, 50% maior. E aquela outra que é 50% maior, ela derruba uma outra que é 50% maior que ela. Olha como a coisa já potencializou, como aquele exponencial. Ou seja, com a derrubada de uma pecinha pequena de dominó, se a gente for fazer mais ou menos as contas, posso estar errado aqui na conta, em 16 peças aumentando 50%, a gente derruba um prédio. Olha só. Olha o poder dessa única coisa. E qual que é o grande lance de tudo isso aqui? A gente descobrir qual que é a nossa única coisa. A única coisa. Qual é a única coisa? Por quê? Porque você não é multitarefa. E você só consegue executar uma única coisa por vez. Agora imagina se você for eficiente, se você for eficaz executando essa única coisa certa nesse momento. Quanto que isso pode gerar de resultado para você? Então a gente muitas vezes fica buscando uma porrada de coisa e a gente não precisa. Eu li, se eu não me engano, né, no livro do Os Segredos da Mente Milionária. Eu acho que foi nesse livro. Falando algo que, lendo esse outro, né, a única coisa me veio depois desse exemplo aqui, de um dentista que ele participou de um seminário onde ele aprendeu lá uma técnica específica lá de fazer uma correção no maxilar e tal, né? E ele se especializou naquilo e ele começou a fazer aquilo e começou a atender as pessoas e começou a ter muitos clientes. E aí outros dentistas começaram a mandar outras pessoas para ele, porque ele ficou especialista naquela única coisa. E esse cara ficou milionário, porque as pessoas iam de muito longe para fazer aquele tratamento com ele, porque ele ficou muito bom naquilo. Ele era o cara top. Ele aprendeu uma única coisa que ele aprendeu no seminário, que teve várias coisas. Ele pegou aquilo para ele e se transformou no melhor cara fazendo aquilo. Então, ele transformou a vida dele. O Coronel Sanders, não sei se vocês sabem quem que é o Coronel Sanders, é aquele senhorzinho lá do KFC, né, que tem na logo do KFC. Ele tem várias coisas ali na história dele, né? O cara com 65 anos construiu um império bilionário a partir de uma receita de frango frito da família dele, lá da avó dele. Uma receita.
Uma única coisa transformou a vida do cara a partir dos 65 anos. Primeiro, para a gente ver que não existe tempo. Não existe tempo, sempre é tempo. Segundo, uma única coisa mudou a vida do cara. Ele teve atitude, teve tudo, claro. Mas uma única coisa, cara. Uma receita de frango frito. Olha que louco. Olha que louco. Então, nesse momento, só tem uma única coisa que você pode fazer. Talvez seja focar aqui nessa aula, anotar tudo que a gente está falando aqui. Por quantas chaves poderosas já não caíram aqui, ó. Talvez uma delas já faça diferença na sua vida. É o que eu falei, quando a gente é intencional, as coisas, elas fluem de uma maneira diferente. Eu estou sendo intencional, estou fazendo de propósito um negócio. Diferentemente de eu andar aqui completamente alienado, fazendo o que todo mundo manda, andando de acordo com a manada aqui, ó, seguindo a boiada. Que alguém tá tocando. Ah, por que vocês estão indo para lá? Não sei, porque tá todo mundo indo. Tô indo para lá porque tá todo mundo indo. É assim que a maioria das pessoas vive. E aí elas têm o resultado que a maioria das pessoas tem. É uma vida medíocre. Vida medíocre não é nada mais, nada menos que uma vida na média. Uma vida na média. E a gente veio aqui para ter uma vida extraordinária, cara. Eu quero uma vida extraordinária para mim, cara. Então eu vou ter que fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias não é nada mais, também nada menos do que fazer coisas que não são ordinárias. E a palavra ordinária já tem uma conotação meio pejorativa, né? Mas ordinário é só aquilo que é normal, que é comum. É ordinário, é da ordem. Agora, o extraordinário é extraordinário, é fora do comum, é fora do ordinário, fora do habitual. É só fazer alguma coisa que é fora do habitual. E o habitual é a gente ficar se inundando de uma porrada de coisa, achando que é isso que vai trazer resultado para a gente. E aí a gente dispersa a nossa energia, dispersa o nosso foco, não concentra em nada, fica querendo resolver a vida que a gente construiu em 20, 30, 40 anos, em um ano, em uma semana, não tem resultado, se frustra, fala, eu não sou para isso, eu não nasci para isso, para mim não funciona, e para. E para. Mas os resultados não vêm da noite para o dia sem que a gente faça um processo e construa as coisas. Tá ficando claro para vocês isso aqui, cara? Isso aqui, ó, eu tô aprofundando mesmo hoje, porque hoje esse negócio é muito forte, cara. Esse negócio é poderoso. Se entender esse negócio aqui, ó, vocês mudam a vida de vocês essa semana aqui, ó. Vocês começam a fazer uma mudança que vocês não têm noção como isso é poderoso. Uma única coisa, cara. E aí a gente precisa entender que existe uma pergunta de foco. Pergunta de foco. E ó, eu tô passando para vocês isso aqui, então já vou dar um gatilho, né, para vocês entenderem quando eu falo isso, como isso é forte, né, essas coisas, esses entendimentos. Eu li um livro que chama O Poder da Única Coisa. Essa semana eu li ele 2 vezes, porque isso aí mexeu comigo, cara. Eu falei, cara, isso tem uma coisa muito poderosa aqui. Ou seja, eu ainda estou praticando, só que eu já estou dando uma aula para vocês aqui sobre isso. Ou seja, eu estou reforçando a minha prática. Então, vamos entender como é que funciona a pergunta de foco. Aqui, ó. Vamos entender como é que funciona a pergunta de foco. A pergunta de foco funciona assim, ó. E eu tô falando porque eu já botei em prática essa semana também, né? Já estou ensinando vocês, mas eu já botei em prática aqui e já comecei a colher resultados. Então, pergunta de foco. É a gente se perguntar simplesmente, pensando de uma maneira que seja grande e específica, tá? Eu vou entender ainda melhor esse quadrante, mas a gente tem, né, imagina como se fosse como que eu vou exemplificar isso para vocês? Tem uma nada, um caderno, a caneta. Imagina um quadrante aqui, ó, vamos ver aqui, ó, se a gente divide isso aqui, ó, em 4, nosso quadro. Sendo que a parte de cima é pensar grande e a de baixo é pensar pequeno. E o lado, o lado esquerdo é pensar amplo e o lado direito pensar específico, certo? Então, a gente vai ter 4 quadrantes, né? 4 quadrantes. Então, é grande, pequeno, amplo e específico.
Aonde a gente precisa chegar? A gente precisa chegar num pensamento que seja grande e específico, que é o que está dentro da meta SMART, que a gente falou lá atrás, né? Pensamento, né? O que a gente quer, que seja grande, mas que seja específico. Porque muitas vezes a gente bota metas que são pequenas e amplas. O que é pequeno e amplo? Assim, ó, não tem especificidade nenhuma. A gente pensa pequenininho, aquilo ali não é o comum, né? É o medíocre. Talvez é menos que o medíocre. Quando a gente pode muitas vezes pensar grande, mas sem especificidade. Fala, putz, eu penso grande, eu sei. Por exemplo, lá ele dá um exemplo assim, ó, de aumentar as vendas, aumento de vendas. Então, primeira pergunta, né? Fala, como eu posso aumentar as vendas em 5 anos? Não foi nada específico, né? Foi amplo, porque só aumentar as vendas, não falou em valores, nada. Em 5 anos. É pequeno, né, cara? Porque eu vou pensar em 5 anos. A outra pergunta é, como eu posso aumentar as vendas em 1 ano? Como eu posso aumentar as vendas em 1 ano? Bom, também beleza. É amplo, mas ele já é um pensamento maior, né? Eu estou pensando maior, pô, em 1 ano. Como eu posso dobrar minhas vendas né, em 1 mês? Aí eu já pensei grande e específico. Eu estou falando de um valor específico. Eu estou dobrando as vendas em 1 mês. E o outro é pensar pequeno e específico. Como eu posso dobrar minhas vendas em 5 anos? Talvez não ficou tão claro para vocês assim, falando, talvez fosse melhor escrito, mas percebe que a diferença de um pensamento e de outro, quando a gente começa a ser específico, por que eu estou falando disso aqui? Porque quando a gente começa a ser específico e pensar grande, aí eu começo a me fazer a pergunta, o que eu tenho que fazer para chegar a atingir esse resultado daqui a 1 ano? O que eu posso fazer hoje para isso? O que eu posso fazer? Pode ser a única coisa que eu tenho que fazer no meu mês para chegar nisso? Qual a única coisa que eu tenho que fazer na minha semana para chegar nisso? Qual a única coisa que eu tenho que fazer no meu dia para chegar nisso? Qual a única coisa que eu posso fazer agora para chegar nisso? A única coisa, existe uma única coisa que você fazendo hoje e fazendo amanhã uma única coisa, e fazendo uma única coisa nessa semana, e fazendo uma única coisa no seu mês, você vai atingir esse resultado. Porque a gente fica querendo achar que tem que resolver um monte de coisas, e uma única coisa talvez resolva todo o resto. A gente ficando bom, a gente resolvendo uma única coisa. E quando eu falo uma única coisa, não é assim, ó, vou fazer só essa coisa na minha vida, vou virar o louco do trabalho, de sei o quê, não vou mais treinar, não vou fazer só essa única coisa, não. Qual a única coisa que você pode fazer para melhorar sua saúde hoje? Qual a única coisa que você pode fazer para melhorar seu relacionamento na família ou com as pessoas? Qual a única coisa que você pode fazer para melhorar sua vida financeira? Qual a única coisa que você pode fazer para melhorar o seu trabalho? Fala, pô, Fábio, mas é a única coisa, eu vou ter que resolver várias coisas. Você vai conseguir fazer uma única coisa de cada vez, escolhe uma. Mas lembra que em cada lugar, cada esfera da sua vida, você vai ter que resolver alguma coisa. Mas né, para que você tenha resultados, e isso é inevitável entender também, que toda escolha tem uma renúncia. Toda escolha tem uma renúncia. Se você quer entrar em forma, fala, puta, né, eu quero entrar em forma aqui, quero melhorar minha saúde, né? Mas quero continuar comendo errado, quero continuar me entupindo de comida gordurosa, continuar bebendo, continuar comendo açúcar pra caramba. Uma coisa completamente conflituosa. Completamente conflituosa. Eu quero entrar em forma, quero também resolver minha vida financeira, quero fazer uma viagem para fora do país. Pô, são coisas completamente possíveis, mas se você focar se você está precisando recuperar, né, falar, pô, preciso resolver minha vida financeira, sair das dívidas, mas eu vou fazer uma viagem, como é que você faz as duas coisas que talvez estejam em conflito ao mesmo tempo? Então, você faz uma única coisa agora. Qual é a única coisa que vai resolver talvez, ou te aproximar de tudo isso? Se você quer viajar, mas está endividado, qual é a única coisa que você tem que fazer agora?
Talvez seja resolver as suas dívidas. A única coisa. Sempre tem uma única coisa, até porque só tem uma única coisa que a gente pode fazer, cara. Tô gelando minha orelha aqui. Até porque só tem uma única coisa que você consegue fazer agora. Só pode fazer uma única coisa por vez. Entende? Olha como a única coisa é poderosa. E talvez, né, se você está tendo dificuldade aí de pensar, tá falando, mas eu não sei qual a única coisa que eu tenho que fazer. Não sei. Qual que seria a única coisa que eu tenho que fazer? Né? Estou fazendo essa pergunta e não estou chegando nessa resposta. Então, a única coisa que você tem que fazer é descobrir qual que é a sua única coisa. A única coisa que você tem que fazer, talvez seja agora, seja descobrir qual é a sua única coisa. E para que você tenha respostas de acordo, né, respostas poderosas, o que tem que ser poderoso são as perguntas que você faz para você mesmo. Se você quer respostas grandiosas, aprenda a fazer perguntas grandiosas. O poder não está nas respostas, está na forma de perguntar. A gente não tem as respostas certas, talvez porque a gente não faz as perguntas certas. A gente talvez não tenha as respostas que a gente quer, a gente não fez as perguntas que deveria ter feito. E como é que você fica bom de pergunta? Treinando, como qualquer outra coisa. Se faça perguntas. Faça perguntas. Sua mente, seu subconsciente sempre vai dar um jeito de responder essas perguntas. Sempre vai dar. Faça pedidos para Deus, faça pedidos para o seu subconsciente. E confie que esses pedidos serão atendidos, mas faça perguntas. Seja bom de perguntas. Comece a se perguntar. Impossível você não ter as respostas. Talvez você demore para entender, mas elas vêm. Se você não fizer as perguntas certas, talvez. Eu estava falando das perguntas agora. Como que eu faço para aumentar minhas vendas? Olha como é em 5 anos. Aumentar. O que é aumentar? Nada específico. Em 5 anos, puta, longe pra caramba. Legal, tem que ter uma meta de longo prazo, mas grandioso se eu pensar, putz, como que eu faço para dobrar minhas vendas em um mês? É uma pergunta. Quando eu me pergunto isso, eu falo, putz, aí eu começo a olhar, putz, o que eu tenho que fazer para dobrar minhas vendas em um mês? Eu tenho que vender mais. O que eu faço para poder vender mais? Para poder vender mais, eu talvez tenha que abordar mais pessoas. O que eu tenho que fazer para abordar mais pessoas? Eu tenho que, talvez, sair um pouco mais para a rua, talvez eu tenha que ligar para mais pessoas, talvez eu tenha que anunciar em mais lugares. Tá? E o que eu tenho que fazer para ter isso? E aí eu vou fazendo as perguntas. E qual é a única coisa que eu posso fazer agora para me levar nesse caminho de atingir esse resultado? Qual a única coisa que eu posso fazer nessa semana para me levar a atingir esse resultado? Uma única coisa. Uma única coisa é a peça fundamental para derrubar todo um dominó que vai te trazer todo um resultado, que vai te fazer uma mudança, que vai te gerar uma transformação na vida. Percebe? Por exemplo, agora, qual a única coisa que você pode fazer agora que você está assistindo essa aula aqui, a não ser focar, anotar, refletir e botar em prática no momento seguinte. Se você botar isso em prática. E eu falo para vocês isso porque esse livro mexeu comigo. Porque quando eu li, eu falei, cara, eu já estou praticando isso aqui sem saber. E eu percebi o poder que tem o foco direcionado para uma única coisa, cara. Quando você faz isso, assim, ó, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. É transformador. Transformador. Eu me dei um foco de 60 dias para fazer uma mudança na minha vida aqui, profissional, e eu desacreditei o que aconteceu em 50 dias. Aconteceu uma reviravolta no meu negócio, na minha vida.
Em 50 dias, eu me propus a fazer esse foco em 60. Eu não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Em 50 dias, eu fiz uma mudança de uma quebra de um ciclo, de um paradigma de crenças, de uma mudança que eu vinha trazendo há 13 anos. Eu mudei isso depois de 50 dias, olhando com um foco extremo para aquilo. Foi extremamente conflituoso, extremamente desafiador, extremamente. Mas na hora que eu tomei a decisão certa, porque aquilo ali ardeu, cara, no meu coração de um jeito que indescritível. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu tive a certeza, porque aquilo ali me trouxe uma paz gigantesca. E aí eu tomei atitude que não foi fácil. Mexeu com muita gente comigo e com outras pessoas, mas mudou minha vida, transformou minha vida. Eu não estaria trazendo isso para vocês se eu não tivesse provado disso. E quando eu li O Poder da Única Coisa, cara, eu percebi que ele realmente estava falando ali do que eu estou vivenciando e o quanto que a gente se desconectar de coisas que não fazem sentido e focar naquilo que realmente a gente acredita, que a gente sente, que queima no coração, que a gente só vai sentir quando a gente começa a olhar para isso e treinar isso, como isso faz toda a diferença. Então, gente, essa semana aqui, meu convite para vocês é: pratiquem o poder de fazer uma única coisa. Descubram qual é essa única coisa. Se vocês não sabem ainda qual é, se vocês não têm clareza, lembre lá na nossa preparação das metas. As metas mudam no meio do caminho. Por isso que é importante a gente monitorar se a gente está chegando, se a gente está se aproximando, se a gente está no caminho. O mensurar é importantíssimo. Importantíssimo. Lembrem disso. Se vocês não estão conseguindo, não lembram da meta de vocês, revisem. Se vocês não fizeram, façam agora. Se vocês fizerem e mudou, refaça, escreva, porque isso é profetizar. Isso é um materializar, você está botando no papel ali, ó. Você está se comprometendo. E foca. Qual é a única coisa que você precisa fazer? Cara, esquece todo o resto na hora que você estiver focado nessa única coisa. Esquece todo o resto. A gente tem medo de que as coisas vão descambar se a gente não ficar ali equilibrando todos os pratos, cara. Deixa cair, velho. Deixa cair, foca na única coisa. Depois você vai lá e recupera. Bom, mas atenção, né? Muito cuidado, inclusive, com isso que eu estou falando agora. Tá? Não seja leviano. Então eu vou me atolar aqui, vou me afundar aqui no trabalho, e vou largar a família de lado, vou largar tudo, não vou treinar, não vou... Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Seja inteligente. Seja inteligente. Não fique se distraindo, não fique tá fazendo um trabalho, não fique abrindo várias telas simultaneamente. Quando você está no trabalho, foque no trabalho. Você não vai trabalhar 24 horas. Talvez você pegue ali um mês, um ano, trabalhando fortemente, converse com a tua família, fala, ó, vou me dedicar num negócio aqui, ó. Mas em algum momento você vai estar ali com a família. Quando você está com a família, esteja com a família, não esteja ali conversando ou olhando no celular, respondendo uma mensagem. Esteja focado ali, ó. Seja intencional, faça uma única coisa. Esteja ali presente. Entende? É muito sutil isso. É muito sutil o poder da única coisa. Mas é poderosíssimo quando a gente entende. Poderosíssimo. É simplesmente assim, ó, não fique abrindo várias frentes. Eu vou focar no trabalho, aí no trabalho eu vou fazer tal coisa, eu quero abrir isso, eu quero abrir um outro negócio. É o que eu dei o exemplo já. Não faça coisas conflituosas, faça uma coisa de cada vez. Resolve uma de cada vez. Você vai ganhar muito mais velocidade nisso. Muito mais velocidade. Descobre a tua única coisa. Seja coerente. Seja inteligente, seja intencional. Vocês vão ver a mudança que isso vai fazer na vida de vocês. Monstruosa. Fechou, gente?
Caraca, 6 horas já. Eu perdi a mão aqui de novo. Não sei como que acontece isso, mas isso aí, ó. Vamos que vamos. Vamos aí fazer nossa oração, mas antes disso, vamos falar aí qual vai ser dessa semana, né? Então, sigam o plano. Banho gelado? Puta, agora eu quero ver quem que... Isso é só para os fortes. Banho gelado, pode seguir o banho gelado. O banho gelado é cabuloso, cara. Ele faz uma mudança na cabeça que, para mim, de todos os desafios, é o mais poderoso, é o que mais faz mudanças. Porque ele é um desafio mesmo. A gente para de ficar nessa evitação de conflito, de dor. Isso aí tira e começa a mudar, cara, transforma. Se você tem medo de enfrentar coisas novas, de enfrentar os desafios, banho gelado, agora é a hora. Agora é a hora de fazer isso. No verão é fácil, lembra que eu falei? Quero ver agora. Treino físico. Não parem de fazer, mas eu vou focar nas coisas, tá? E vou parar o treino. Não pare o treino. O treino é o que vai te dar energia para você seguir o teu dia a dia, para você ter energia para executar as coisas. Não pare o treino. Não pare o treino. Leitura da Bíblia. Essa semana aqui eu vou instruir vocês aí da gente ler Romanos aí. Vamos ver se semana que vem também a gente fale sobre isso. Romanos, livro de Romanos, escrito por Paulo. Vamos ler Romanos. Dieta aí, o jejum. Cara, jejum. Mantenha as coisas saudáveis aí, mantenha as porções de frutas. Mantenha as porções de frutas aí. Coma aí proteínas. Coma aí carboidratos. Carboidratos aí, que são os complexos. Pô, vai comer um carboidrato, come uma batata doce. Come uma proteína, come um franguinho aí, ó. Um whey. Frutas, cara. Frutas, 3 porções de frutas por dia, no mínimo. Pensa que se a máquina não estiver funcionando bem, cara, não adianta, que nem eu começo comendo a fruta. Hoje, por exemplo, estou tomando café cedo, né? Eu não estou mais fazendo café tão cedo assim. Eu estou tomando café depois do treino só. Hoje, especificamente, eu vim aqui, dei uma chutada no balde, né? Mas antes, todo dia. Bom dia. Todo dia eu já fazia o café logo cedão e já dava um café aqui em cima do estômago vazio. Cara, eu parei com isso, fiquei um tempinho fazendo isso. Aí eu levanto, né? Eu sempre levantei, tomei água e tal. Mas meti o café em cima do estômago completamente vazio. Agora não, levanto, tomo uma água, como uma bananinha, vou treinar, volto, aí que eu vou fazer um café, começo a tomar um café, depois de um tempo. Hoje eu falei especificamente, mas não façam isso, sempre a fruta por baixo dos outros alimentos. E é isso, gente. Então, falamos aqui. Ah, e o livro, né? O livro, já esquecendo do livro. Livro dessa semana, anotem aí, ó. Esse livro mexeu comigo também, esse livro é poderoso. É um livro de um pastor coreano que faleceu ano passado, inclusive. Pastor Dave Po Yong-cho. O livro chama A Quarta Dimensão. Então, anota aí, livro da semana, livro A Quarta Dimensão, do pastor Dave Po Yong-cho. Não precisa anotar o nome dele, não. Pode anotar aí só A Quarta Dimensão, vocês vão lembrar aí na hora que vocês virem, vocês vão achar na internet, vão achar o audiobook, quiserem comprar o livro aí também. É um livro fininho, dá para devorar ele na semana aí. Livro poderoso, esse pastor é cabuloso. Então leiam esse livro e bora lá fazer nosso boot aí, nossa oração, nossa mentalização para o dia de hoje e vamos que vamos. Bora para cima. Então convido vocês aí a fechar os olhos. Deixa eu arrumar um pouquinho melhor aqui, ó. Olha. Fecha os olhos. Relaxa aí. Toma uma respiração profunda. A ti rindo graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. A sua graça se renova nessa manhã, na nossa vida. Sua misericórdia dura para sempre. Seu amor que é eterno.
Obrigado, meu Deus, porque o Senhor sempre nos ouve. Agradeço, Pai, nessa manhã, por esse dia que se renova, pela vida dessas pessoas que estão aqui, por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que estão aqui comigo, ao vivo aqui, por aquelas que vão assistir depois, na gravação, por aquelas que vão colocar em prática isso aqui, por cada uma que assistir isso aqui no futuro e que pegue uma chavinha daqui e comece a fazer as transformações. Cada uma dessas pessoas, Pai, eu agradeço. Que isso aqui possa tocar muita gente, que a prática seja uma constância na vida dessas pessoas e que as transformações venham com muita força, poderosamente, trazendo coisas que são inimagináveis, que até então eram inimagináveis, agora são completamente possíveis. Se imagina agora derrubando essa peça de dominó, pequenininha ali, ó, tamanho de uns 3 dedos, mas ela derruba uma outra peça maior, que derruba uma outra peça maior, que derruba uma outra peça ainda maior. E esse empilhamento, esse derrubamento, um sequencial do outro, vai trazendo resultados. Pense que cada peça maior é um resultado maior, resultado maior, resultado maior. Daqui a pouco você está tendo um resultado do tamanho de um prédio, mas você começou derrubando uma única peça, peça fundamental. Visualiza qual é essa peça aí. Essa peça seja praticar um estudo que você está fazendo. Talvez essa peça seja uma coisa específica no seu trabalho. Talvez essa peça seja uma mudança de lugar, uma mudança de ambiente, uma mudança de trabalho, uma mudança de relacionamento. Qual a única coisa que você tem que fazer para que essa cadeia de coisas sequenciais comece a acontecer e te trazer os resultados que você busca? Visualiza isso aí acontecendo agora. Visualiza lá na frente, aquela coisa grandiosa que começou com um pequeno passo, cara. Aquela caminhada gigantesca começou com um pequeno passo. E mais alguns passos que você deu. Hoje é um deles. Visualiza, respira fundo, sente esse resultado que você quer e percebe, olhando para trás, quantas peças caíram até que você chegasse nisso. Todas elas vieram da primeira peça, de uma primeira atitude, de uma primeira decisão que você tomou, de começar a dar o primeiro passo. Toma uma respiração bem profunda. Sente essa energia. Esfrega as mãos. Fala assim, ó, já é. Já é. Já é. Já é. Fechou então, gente? Isso aí. Tenha um excepcional, um extraordinário dia. Gratidão, Fábio. Isso aí. Eu que agradeço. Boa semana para você, irmão. Excelente semana. Tamo junto. Ponham em prática. Não vacilem. Botem em prática aí. E vamos para cima que o negócio é isso, cara. De mudar a nossa vida e a das pessoas também. Fechou? Beijo no coração de vocês, ó. Excelente semana, meus queridos. Tamo junto. Estou à disposição aí. E valeu. Gratidão. Fui.